Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem. Máquina de inscrever. Uma cena e outra e mais outra, onde o outro outra-se e é novo a cada gesto. O verbo colocado na língua não vê a língua que se coloca não sabe quem. E eu queria começar parando de chamar de ou máquina de inscrever e chamar de a máquina de inscrever, não por uma questão de gênero, mas para não me referir mais ao programa e sim à máquina em si. Porque eu percebo esse movimento, né, que envolve e que tem esse resultado que a gente escuta, né, sob a efígie máquina de escrever. Eu vejo isso de forma muito orgânica. Eu tendo a ver coisas assim como coisas vivas, coisas que têm vida própria e que se esforçam, né, no sentido de perseverar, no sentido de continuar. Sincronização, né, e desincronização de falas, de vozes, de sons que a gente tem na máquina de escrever, né? Vejo a gente como vetores, né, como elementos, né, para alimentar essa existência vamos dizer, de uma imaginação assim. A máquina de escrever é uma imaginação ativa, né? Eu vejo dessa forma, uma imaginação que se registra, né? Uma imaginação humana, né? Que persevera para se registrar, né? Que de certa forma se cataloga na variedade de vozes, né? E que fala sobre todas essas pessoas que falam. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente às vezes fica com essa coisa, né? Eu falo a gente, mas enfim, de forma genérica, né? Essa coisa de que as pessoas estão falando, né? Ali na máquina de escrever, e a gente esquece que a máquina de escrever está falando. Né? Está falando sobre as pessoas, e falar sobre as pessoas é falar sobre o mundo, né? É falar sobre sua totalidade. Por isso me lembra os discos de ouro da Voyager, sabe? Das Voyager que viajaram com um disco de ouro contendo sons da humanidade, né? Sons do planeta, diversos idiomas, enfim. E eu olho para a máquina de escrever e eu olho para ela. Embora seja uma manifestação sonora, eu olho para ela, porque é importante a gente ser sinestésico, né? E olhar o som, ouvir as imagens, isso é fundamental. E eu olho para a máquina e vejo esse registro, sabe? Esse registro febril da atividade humana, que vai desde as cavernas lá da França, que tem um nome em francês que eu não sei pronunciar, até os discos de ouro da Voyager e outros registros, né, que estão sendo feitos cotidianamente. E eu vejo a máquina como esse recorte, né, dessa multiplicidade de vozes, na ansiedade de contar uma história. Ou melhor, na ansiedade não, na ânsia de contar uma história que é a minha história, mas também é a sua história e a história de quem está participando, mas também de quem está nas periferias desse sistema. Eu espero não estar falando muita loucura, é basicamente isso, assim, né? Eu vejo essa máquina de escrever como algo orgânico, fluido, como algo vivo, que quer perseverar, entendeu? Que encontra em você, em mim, vetores dessa perseveração, né? Dessa vontade de existir, de se manifestar, né? Essa vontade de se manifestar que é fundamental. É um processo imbuído do desejo, né? Isso eu acho super importante. Quando eu escuto a máquina, quando eu escuto a máquina falar, eu fico muito comovido, porque eu escuto essas vozes e não reconheço muitas vozes, né? São pessoas que eu não conheço, mas me reconheço nessas vozes como pessoa,
né, como parte desse agrupamento que se deu aqui nesse planeta, né, capaz de fazer arte e capaz de fazer arte permanentemente, né? Eu acho o fazer humano é um fazer necessariamente artístico, né? Isso é deturpado pelo capitalismo, isso é deturpado pela noção de indústria, isso é deturpado pelas doenças, mas o fazer humano é um fazer essencialmente artístico. E a máquina é uma representação belíssima disso. É basicamente isso que eu queria dizer, assim, o que eu sou capaz de dizer agora, nesse momento em que estou gravando esse áudio. Espero que eu tenha dito algo, embora confuso, é o que eu penso. Essa coisa da experimentação, né? Eu acho que a experimentação tem um lugar muito rico, muito importante para tudo, para vidas interessantes, livres, seja lá o que quer que isso queira dizer, essa liberdade aí. Mas que nenhuma das experiências que dão certo, né, em algum lugar se tornem regra também, sabe? Que a gente tenha no campo, né, como referência, mas que não se torne regra de, então é assim que se faz. Uma coisa que me acompanha muito, está presente muito do que eu faço, desde, sei lá, dos livros infantis até grupo de estudo de filosofia, é o porquê de algumas coisas, e são questões que vêm desde criança mesmo, que é, sei lá, por que as coisas são como são, sabe? Por que a gente investiu em um modo de fazer, né? Não sei, tipo carro, né? Um carro com 4 rodas, sabe? Veículos, a maioria dos veículos de 4 rodas, sei lá. Ou os motores, ou roupa, né? Por que a gente embarca, né? Uma coisa deu certo, por que a gente embarca em reproduzir e continuar fazendo daquela forma, sabe? E de alguma forma a experimentação estanca. E aí a gente tem ciclos de voltas, de retomada de experimentação e questionamento das coisas depois de algum tempo, né? Mas por algum momento se acomoda naquela coisa que deu certo de algum modo e fica se reproduzindo aquilo para sempre, assim, né? Por muito tempo. E isso era uma questão gigante pra mim quando eu era criança. Tipo, por que é assim que se faz, sabe? Por que sapato é assim? Por que se amarra desse jeito? E eu acho que isso é uma coisa que me move muito como artista, como pensante, assim. E aí ficou quando eu ouço... E na verdade, minha questão toda com a regra e com a autoridade vem muito daí também, sabe? Tipo, quem disse, né? Quem disse? Quem disse? Só um trocadilho que surgiu num grupo de estudos. Gente, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a Adriana Calcanhoto foi através do meu pai. Nós estávamos descendo de um cume, lá do sul de Minas, bem ali da Serra da Mantiqueira, bem do sul de Minas mesmo, Morro do São Domingos, talvez? Não me lembro exatamente. E aí, meu pai me apresentou, assim, uma caralhada de gente bacana da MPB, né? E a Adriana Galfanhoto foi uma delas. E aí eu me lembro que, sei lá, aquela estradinha de terra cheia de curva, a gente descendo, né? Aí tinha ela cantando, por isso eu corro demais, corro demais. Aí eu tinha várias risadas. Nossa, lembrou meu pai. Eu ria mesmo, assim, né? Porque lá tem que ser tudo muito devagarzinho. Uma que a estrada era de terra, meu pai tinha um Aparati e descendo, né? Não sei o quê, aí a Adriana cantando. Por isso eu corro demais, a gente indo devagar. Eu ria muito. Meu pai. Papai. Antônio Moraes Marques. Enfim, mas aí ele ia bem devagarzinho, não sei o quê. E a gente escutando a Adriana Gafanhoto. A gente escutava muito. Ele falava assim, ô Fiuda! Ele só me chamava de Fiuda. A primeira vez que ele me chamou de filha foi quando ele estava morrendo já, né? Antes dele morrer, na verdade. Mas já estava morrendo, já estava morto. Sei lá como é que é essa ordem, mas enfim. Aí ele sempre falava assim, Fiuda, ô Fiuda! Aí ele falava assim, da Elba Ramalho, ô Fiuda, que voz bonita que essa mulher tem, Fiuda. Olha para isso. Ele era um homem muito, 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 muito artístico.
muito artístico. Eu me lembro quando ele falou, minha filha, que vai ser, né? Não sei o que. Falei, pai, eu sou artista, não sei o que. Aí ele olhou para mim, no fundo dos meus olhos. Ele falou assim, olha, passa por cima de quem for, de mim, da tua mãe, passa por cima de qualquer for e seja quem você é. De certa forma, subverter essa coisa toda, porque o questionamento moral e cívico e o que é certo e o que pode e o que nananã perante normas e regras é questionável. E é justamente isso que estamos fazendo aqui, né? Cutucando, questionando. Eu penso que às vezes, óbvio, dentro de níveis, né? Escalas de valores e tudo mais, tem coisas que a gente pode sim tá reformulando, destruindo, refazendo e criando nossos próprios meios. É isso, é uma máquina. E essa máquina é de inscrever. E isso, para mim, já subentende que corremos o risco de estar aparecendo. Porque estamos aí, estamos aqui. E seguiremos. Eu tive um prof maravilhoso de dança contemporânea, Douglas Jung. Ele sempre falava isso. Pode tudo, só não pode qualquer coisa. E eu gosto muito de refletir sobre a enorme diferença entre ter limites e ser limitado, tá? Basicamente é isso. Acho que temos que ter alguns limites. Agora, ficar limitado em certas coisas não é saudável. Ter limites é saudável. Ser limitado não é saudável. Faz sentido? Na minha cabeça faz um sentido enorme. Embora com consentimento pode tudo, às vezes sem o consentimento você chega em lugares que você não chegaria se a pessoa tivesse ciente de que aquilo ali estivesse acontecendo, né? Escala de valores sim, mas eu já pressuponho que a gente já está lidando com essa escala de valores, digamos, não problemática. Então, é isso. Fica aí essa filosofia. Intuir a urgência de se fabular um procedimento de investigação da existência que acolha nossos estranhamentos, nossos esgarçamentos identitários, nossos balbucios. De início, inventar um outro berçário que embale o bebê de outro jeito, sem excesso de proteções azuis ou rosas, para que as forças da vida, carne e sangue, possam ungi-lo, comemorando com entusiasmo esse nascimento. E que ao rebento se dê a oportunidade de nascer pelo meio, em reconhecimento ao M talhado em sua mão, um visível signo que insiste nesse recado. Um começo estapafúrdio, certamente, e talvez bem menos aflitivo, que liberaria a existência do fardo do ponto exato da largada. O sufoco de ter que se explicar o tempo todo e de fazer referências a uma origem para só então existir. Brotar pelo meio é se opor a um destino que progride em direção a algo, é acariciar riscos, acumular êxitos e retumbantes fracassos. É se infiltrar por alguma vizinhança, fazendo conexões. É povoar o cotidiano de incertezas, é recolher-se numa tenda de silêncios, num gesto de delicadeza diante do que está a se formar e maturar diante de si. É fazer vingar um sujeito, cuja pupila arquiva imagens do fora,
recusando-se a fazê-las coincidir consigo mesmo. É aprender a avançar com a fatal coragem de não saber o que esperar dos encontros. É desembarcar em terra firme aos berros, sem saber no que isso vai dar, apenas dobrando-se aos imponderáveis da existência. Então, agora, nesse momento da minha vida, eu queria entender isso que algumas pessoas estão chamando de homotecnológicos, né? Eu achava que eu era homo ludens, mas eu tô percebendo que eu tô tendo uma mutação, né, para homotecnológicos. E aí, parece que o homotecnológicos é uma criatura racional, tá? Sensível, não mitopoética ou religiosa, né? Ele só enfim, estou lendo aqui um texto, né, que ele fala isso. Não mitopoética ou religiosa, que ele só se torna quando abandona. Então, assim, homotecnológicos, ele só se torna homotecnológico quando ele abandona a busca por soluções técnicas para seus problemas e entra os reinos de fantasia e especulação vazia. Então, eu fiquei pensando, caramba, mas então a tecnologia e filosofia, né? O que é a tecnologia? Aí ele fala que a tecnologia está inadequadamente entendida se é simplesmente identificada como uso de ferramentas. E o uso de ferramentas é inadequadamente entendido se for identificado com a atividade de subsistência, né? Então, a tecnologia é muito mais, né, do que técnica, do que uso. E, ao mesmo tempo, o conhecimento ele não existe, né, exceto em um determinado contexto social. Então é isso, eu estou aqui nesse momento falando pra caramba já, mas refletindo, né, a minha alta existência tecnológica. No Rio. Drift on Instagram Reels. Já me perguntaram uma vez assim, é verdade que vocês só comem de hashi? Sim. Gente, olha que bacana esse filtro. Você... Porco Dio, força voltaria. Welcome to another episode of Not in the Wild. Então, o fim de semana sóbrio não foi tão difícil. Só vou tomar uns antidepressivos aqui. Eu tenho pena das pessoas sem força de vontade. É assim. Entre chocolate e cerveja, qual deles você... I love you, Lord. Ô, esse negócio do cara nascer pobre. Pensa num negócio sem graça da porra. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Sabia que eu amo você? No, don't do it, don't do it. Você está achando a sua vida muito parada e sem emoção? Acha que precisa seguir novos rumos e... Outra expressão que não é tão difícil é o why. Porque o why, ele tem vários tipos, mas tem os principais tipos de why. Nunca aconteceu de eu acordar e dizer, ai, que ótimo, vou sair correndo e tal. Não, é sempre um sofrimento. Listen. Eu pego o menino mais feio pra ninguém querer, aí vem essas mocréias querer meu Shrek, E também outros... Nossa, pelo amor de Deus! Vá de retro, tinhoso. Use this filter. Não podem ficar com minha filha. É meu coração e a alma dessa família. Eu não sei, mas quem quer me derrubar essa semana vai sofrer, porque vai ter que me levantar primeiro. Eu não...
bonita. Que a criança ela vê o mundo para botar adrenalina na vida do adulto. Essa é a realidade, entendeu? A criança não fica parada, a criança parada dá dengue, é sério. O único aparelho que é invisível e funciona 100%. Não tem picanha? É. Sério? Eu acho isso inadmissível. Now look at this. Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. Thing I've learned about life. Todo dia eu vejo pessoa mandando esse vídeo julgando o exercício que esse cara tá fazendo, mas poucos sabem que ele recentemente passou por uma cirurgia de remoção. E é por... Aí tem um novo que lançaram que você põe o seu LinkedIn no aplicativo, porque ele vai selecionar as pessoas que têm mestrado e doutorado. Se você não tem mestrado e doutorado, uma pós, não sei o que, você não entra no aplicativo, você não brinca de dar match, de filtro acadêmico. Pessoas com mestrado e doutorado vão se encontrar com pessoas com mestrado e doutorado. E aí você fica de queixo caído, você fala, legal, então se eu não tenho mestrado e um doutorado, eu só posso transar com a galera que não tem mestrado e doutorado, é isso. Mas o dos milionários é antigo. Tem um outro que faz isso pra gente casada que quer ter amante. Tem um outro, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do aplicativo. Milionário Match é um deles. Agora, hoje em dia tem 4. Tem o Lux e tem o Raya. Aí o Raya é tipo o dos famosos. Tem esse que é o The League. E é tudo nesse nível, assim, tipo, a conta do negócio custa 5, 10 mil reais pra você abrir a conta. Ó, meu e-mail, meu cartão de crédito tá aqui. Você nunca tinha ouvido falar nisso? O Raya, você tem que ter R$1 milhão em aplicações financeiras comprovadas para poder abrir a porra da sua conta no negócio. Para abrir a conta, para baixar o aplicativo aqui, botar suas fotos lá e ser uma pessoa que tá no aplicativo, você vai ter que comprovar que você tem mais de R$1 milhão em investimentos. O Lux é através do valor salarial e as marcas de luxo favoritas da pessoa. Esse aqui, ó, que é o Milionário Match, custa R$1.000 a mensalidade. Qual que é o outro? Eu não lembro o nome desse, que era o mais sinistro, assim, tipo, era o mais fechado deles. Você tem que fazer o rolê através de indicação, não adianta só ter grana. 3 usuários diferentes do aplicativo tem que te indicar. Aí tem esse Inner Circle também, que é só por indicação, mas aí a questão não é grana, é círculo social mesmo. E tem o outro, qual que era o outro que eu adorava também? O que as pessoas analisavam a transa. Era pra swing, pra casais. Também você só entra por convite, você não acha o aplicativo na Play Store, você não acha no Android, na Apple Store, nada disso. Alguém que já tá lá no aplicativo há mais de não sei quanto tempo, que já teve mais de não sei quantos encontros avaliados publicamente, te manda um convite para você participar. Você passa 90 dias num período de experiência no aplicativo e você só vai ser aceito de fato ali se os seus próximos 3 encontros te avaliarem positivamente. Não é avaliar o encontro, é avaliar a foda. Foi massa fuder com esse casal, eles chegaram na hora no motel, ninguém deu barraco no meio da suruba, foi bem legal, assim. E aí todo mundo tem as suas resenhas surubentas dos swings, das homenagens, das coisas todas, públicos ali. As pessoas se avaliam publicamente, lembra a época do depoimento do Orkut? Só que é um monte de depoimento de como foi a sua transa no último final de semana com aquele casal X, com aquele grupo, 10, 15, 20 pessoas numa festinha do amor e tal, e aí fica lá tudo, e aí você passa um período de análise do teu perfil e as pessoas que te indicaram são seus padrinhos no perfil. Se você fizer bosta e for quibado do aplicativo, os seus padrinhos são quibados juntos, são excluídos juntos do aplicativo, do círculo social, que é pra não dar ruim pra ninguém. É isso, é um monte de adulto com um monte de dinheiro, com um monte de tecnologia disponível com um único objetivo: vamos transar entre a gente. Fugir desses esquemas golpistas todos. Porque é um monte de gente que se reconhece como alvo dessas situações tradicionais da família brasileira.
Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o café Seleto, café Seleto, café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. Síndica, 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 síndica. Ah, isso aí. Ah, isso aí é um problema da síndica, né? Síndica. Oi, gente. Eu tô meio sem saber o que falar ultimamente, porque tô meio sem tempo de concatenar as ideias aqui relacionadas ao prédio. Bom, finalmente eu já troquei toda a fiação elétrica, deu trabalho, enfim, as pessoas agora ficam me questionando do contrato, só que o contrato foi feito em 2 partes com a empresa, e aí o que acontece é que a fiação do prédio datava da década de, sei lá, 70 talvez, porque o prédio é de 40, talvez eles tenham trocado nesses anos, né? Então, talvez de 70, mas tinha risco de curto-circuito. Enfim, aí a gente fez um caça-vazamentos no prédio inteiro para achar pontos de vazamento aqui, muita água jorrando, a conta da água tá altíssima. E a maior dor de cabeça foi com a empresa de gás, que serve gás pra gente, porque há 2 anos eu peço para eles mudarem a caixa é o registro geral que fornece gás pro condomínio inteiro, e fica na rua, e toda vez que chove a caixa enche de água e a pressão do gás muda, e os apartamentos reclamam, cada um à sua vez, e eu como síndica não posso reclamar porque o prédio não tem cadastro na empresa, mas o meu apartamento tem, porque na verdade cada apartamento tem um cadastro. Então é muito engraçado essa briga toda, porque é meio absurdo, né? Como é que eu vou fazer uma reclamação geral? Enfim, a gente tá há 2 anos tentando. E aí, finalmente, eles fizeram, então eu não tô acreditando, assim, finalmente eles trocaram o registro e colocaram pra dentro do prédio. Eles falavam, assim, que se eles trocassem, a gente ia ter que trocar toda a tubulação de gás, e que isso, que aquilo, e no fim eles só trocaram, né? Você vê como é foda o monopólio total dessas empresas. Também o servidor de energia elétrica aqui tá há mais de 4 meses para simplesmente instalar um relógio de luz separado para as moradoras. Quer dizer, eu disse que eu não tinha muito o que falar, mas eu, assim, tô com muita coisa para falar do prédio físico, né? Agora também tem o prédio metafísico, né? Metafísico não, o prédio do metaverso. A gente resolveu construir um prédio no metaverso para fazer umas festas lá que aqui no prédio, na vida real, não podem acontecer. Pelo menos no metaverso não tem muito vizinho que reclame de barulho, né? E aí a gente resolveu fazer algumas festas né? A gente vai de avatar e tal. Mas o pessoal agora tá reclamando porque o estilo do salão de festas não é bacana, porque precisa disso. Ai, porque precisa de... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Eu tô um pouco confusa com tudo, sabe? Porque aqui no nosso prédio mesmo não tem espaço para ter salão de festas, né? Só mesmo no metaverso, né? E a gente construiu na laje dos telhados lá, dos nossos vizinhos no metaverso, né? Não no verso. Tá, sei lá, nem sei se isso é verso. Verso é outra coisa, né? Enfim, eu vou parar por aqui, porque eu achei que eu não tinha nada pra falar e acabei que tô falando muito. Eu espero que vocês estejam bem, que a vida continua, essas pequenas políticas do dia a dia que esbarram nas grandes políticas do dia a dia, cada dia fazendo um pouquinho de política, que a vida é política. Eu acho que eu tô viajando, acho que eu vou parar com tudo, vou largar essa vida, sei lá.
Vamos ver quanto tempo dura. Síndica, 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 síndica. Nossa, eu sonhei que eu morava na beira do mar, uma casa assim, beira praia, assim, pé na areia, costa, que é uma coisa que eu sempre quis na vida, na real. Mas rolava uma puta tempestade, uma tempestade filha da puta. E eu ficava apavorada, acordei suada, pensando, meu, que foda. Tipo, como destruir um sonho? Como transformar uma coisa que é um desejo num pesadelo? E aí eu lembrei de alguns movimentos de relacionamento também, que é sempre, tem uns ciclos assim muito doido, né, que é incrível, comecinho, encantamento, tudo lindo, né? Tipo, rola um desapego, mas também uma vontade de conhecer mais e tal. E aí você, de repente, começa a conhecer e se apaixonar e se misturar. E aí vem um tsunami de coisas. Aí, esse momento eu nunca sei o que eu faço. Se eu saio chorando e pego uma boia e fujo. Você enfrenta. Acho que as relações, meu desejo de estar com alguém muito massa é muito parecido com o meu desejo de morar na beira da praia e ficar com medo do temporal depois. Homem poodle. Um poodle, na prática, não passa de um pedaço de doçura. O homem poodle abençoa, o homem poodle amamenta, o homem poodle ama e trai. O homem poodle usa bermuda, o homem poodle perde barriga, o homem poodle produz biogás. O homem poodle cai 7 vezes, o homem poodle cresce e aparece. O homem poodle casa 2 vezes na igreja. O homem poodle dá ordem aos anjos da história. O homem poodle pede separação de corpos. O homem poodle descobre novos oceanos. O homem poodle é uma ilha. O homem poodle intensifica o efeito estufa. O homem poodle e seus símbolos. O homem poodle faz planos. O homem poodle faz muitos planos, mas o homem poodle falha com você. O homem poodle gosta de 3 ao mesmo tempo. O homem poodle gosta de ser desprezado. O homem poodle ganha o planeta Terra. Glória ao homem poodle, hino. A hora e a vez do homem poodle, saga. O homem poodle também falha na hora H. O homem poodle iracundo. O homem poodle ia pela estrada tocando violão, o inacreditável homem poodle. O homem poodle parece mais jovem. O homem poodle é justo para com Deus. O homem poodle julga até mesmo uma pulga. O homem poodle corre a 64,4 km por hora. O homem poodle levita, o homem poodle lava o cabelo todo dia, o homem poodle viaja na velocidade da luz. O homem poodle em Marte. O homem poodle modifica a paisagem natural. O maior homem poodle do mundo.
O homem poodle não nasce mau. O homem poodle não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. O homem poodle não é uma ilha. O homem poodle agarra o cinturão de Van Halen. O homem poodle é objeto de desejo. O homem poodle frustra os planos de Deus. O homem poodle nunca para de sonhar. O homem poodle perdoa pecados. O homem poodle transmite covides. O homem poodle pode tanto quanto sabe. O homem poodle quer eliminar a memória. O que o homem poodle pode querer comigo? O homem poodle reduz a seca em Moçambique. O homem poodle rouba Deus. O homem poodle tem a melhor ração. O homem poodle sente-se valente e chora. O homem poodle sangra durante a relação. O homem poodle se apaixona por dinheiro. O homem poodle trabalha no Google. O homem poodle suporta tudo, menos a falta de sentido. O homem poodle urina sentado. O homem poodle usa Uber e anel de noivado. O homem poodle coloniza o universo. O homem poodle aprendeu a voar com os pássaros. O homem poodle voa como Santos Dumont. O homem poodle é verdadeiramente livre. Você precisa de um homem poodle para chamar de seu. O homem poodle way of life. O homem poodle é alérgico a Wi-Fi. O homem poodle toma whey de cookie sabor chocolate. O homem poodle bebe xarope de erva da cobra. O homem poodle numa xícara de chá de bebê. O homem poodle depende do seu exemplo. O homem poodle no YouTube. O homem poodle forever young. O homem poodle yin yang. Homem poodle 0 grau, livro. Homem poodle zumbi, filme. Homem poodle é encontrado no Parque Zoológico de São Paulo. Off diário. Off diário. Off diário. Não vou mentir a solidão de se estar só, na montanha e sem medo porque sou mulher. Talvez seja o cansaço, mas não quero esquecer. Pegar carona é a aventura do desconhecido. Ganhei um canivete e amor de se defender. Dormi na estação de trem como um beatnik que sonha. São quase 6 da manhã e já vou para o festival Passeur de Humanité. Instigada de uma experiência viva de reconectar, dormi na cachoeira, vi raposa e aprendi a lidar com medo e com frio. Privilégio que não se esquece. A luta continua, mas sem esquecer o vivo, a famosa natureza. Escrevo para não esquecer desse momento meio lobo da estepe, meio Nietzsche. A louca! A louca! Com sentimentos vivos e reavivados pelo verão. Voltar para a rotina e dizer sim ao que se deve ser feito. Esse poema foi escrito antes de chegar ao festival Passeur de Humanité, que a gente pode traduzir como os passadores, os transitadores de humanidade. E assim que eu publiquei esse poema, eu quero deixar registrado aqui porque foi uma sequência que aconteceu que foi muito político, assim. Eu fui controlada pela imigração, pela polícia, e estava muito cansada porque eu tinha dormido na estação de trem, e eu menti, disse que não tinha dormido na estação de trem, disse que tinha dormido na rua, naquele italiano macarrônico, arrivederci, mostrando o cartão do SUS da França, mostrando a carta da bolsa. E ainda assim, é uma sensação muito forte de não poder estar lá porque você vai ser controlada pela polícia. Então, assim, eu dedico esse poema a todos os camaradas que estão nessa Europa capitalista, colonial, e que não tem papel, e que está aqui, lutando tanto quanto a gente, e que existe tanto quanto a gente. Nós existimos, né? Somos imigrantes, mas somos pessoas também. É isso. Por voar, poder gravar esse poema. Benim dakika var, ben arayabiliyorum. 10 dakika var mı senin? İşte bu uçak onda çıksa arayabiliyorum. Arayamıyorsun. Arayabiliyordum. Arayamıyorsun. Yes.
Are you Ben also görmedim bak. hungry? Orta arka Okay, tuvalet. nice. Tuvalet ne olur? Şunları ver bana, ben gidiyorum. Ne ona sor? Ha, atayım mı istiyorsun? Atkıyı ellerini istiyorum lan. Nereye? Fotoğraf çekecekmiş, yemek gidecekmiş, biraz gezeyim. I don't know, I just thought about something cheap and nice. Kardeşim hadi. Maybe. Soğuk. And you? Do you have something in mind? Kapıda yarım saat bekledik. Ben içeridesiniz de bekledik. Biz de yarım saat bekledik. Sonra gittik damat çıktık oralara. Hepsini çıktık. Bizim sana ihtiyacımız yok oğlum. Biz artık kendimiz gezebiliyoruz. Vallahi mı? İyi yetiştirmişsin desene. Haritamız vardı oğlum. Allah'tan haritayı indirtmiştim orada. Allah'tan indirtmiştim. Yok oğlum haritayı hiç kullanmadık bile lan. Karşıya geçtik öyle yaptık. Sonra baktık gondol gözüküyor. Yürü gondol. Atkıyı versene. Atkıyı. Yok atkı kas tamam hadi. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Bu da açmış, siz de aç mısınız? Biz yemek yedik. Ne yemek istiyorsanız yiyin. Biz yemek yedik oğlum. İşte onu. I don't get it. İşte bunu. That's fun. Let's go. Nasıl anlattın sen ya? Çok merak ediyorum. Şimdi. O memnun I don't çok iyi lan. know. There's a very cheap Allah Allah. pizza around there. There's always kebab. Kebab, she's vegetarian but. Oh, yeah, but that's okay. Próxima estação. Next station. Olá. Tudo o que acontece nas estações e trens é filmado e gravado para sua segurança. Boa viagem. Hello. Everything that happens in our trains and stations is filmed and recorded for your safety. Have a great trip. Olá. Obrigada por não contribuir com esmolas ou comércio ambulante nas estações e trens. Hello. Please do not give to beggars or purchase from informal peddlers in our stations and trains. O de máscara no transporte público é obrigatório. Juntos, vamos vencer o coronavírus. De tudo, uma boa tarde, gente, aí para cada um de vocês. Peço aí desculpa, tá, mas licença por estar aqui nesse vagão. Incomodando, gente, atrapalhando a viagem de vocês. Mas jamais, gente, essa daqui é a intenção. Hoje, pessoal, está aqui nesse vagão eu, gente, a minha mãe, meu irmãozinho aqui pequeno, gente, nesse vagão. Pelo grande motivo. Porque, infelizmente, amados, hoje aí no momento, na nossa casa, pessoal, a gente está passando por uma situação muito difícil em casa. A minha mãe, gente, ela se encontra aí desempregada. A minha mãe, gente, ela não está tendo condição de pagar o aluguel e não está tendo condição de trazer o alimento para eu, gente, aqui. E meu irmãozinho aqui pequeno em casa. Hoje, gente, vai ser meu irmãozinho, gente, aqui pequeno. Ele acordou, infelizmente, gente, meu sangue acabando o leite e a fralda, gente, do meu irmãozinho pequeno. Infelizmente, gente, devido a minha mãe, ela tá desempregada. Devido ao meu pai ele ser falecido, gente. A minha mãe não tá tendo condições de comprar arroz e feijão, gente. Nem o leite, nem a fralda do meu irmãozinho pequeno em casa. A gente sabemos, gente, que você não tem a obrigação de nos ajudar com nada. Mas se tiver alguém aqui sentindo no seu coração de puder nos ajudar, com qualquer alimento, uma bolacha, Deus abençoe. E se você tiver uma nota e uma moeda, puder nos ajudar, gente, para que a gente possa conseguir ter um pacote de fralda, gente. Essas coisas não perguntam, porque o telefone você tá falando com o Zé Mané qualquer lá, sabe? Eles vão sempre falar que não. Lógico. Ou você pode imprimir essa porcaria em algum lugar que imprime e tal, recorta, fala, ó, tá aqui a receita. E pergunta se eles têm, né? Porque hoje em dia é meio pouco usado, então precisa ver se o cara tem no coisa. É isso, cara. Isso que eu acho... Vai na farmácia com uma cara de mãe desesperada, ó, o médico me passou, eu consegui, hoje é sábado, porra. A receita tá aqui, se quiser eu posso deixar no consultório, você passa lá, pega, ou fala pro cara que você leva depois. Tem que dar um jeito, cara. Você vai pegar o carro, vem até o consultório, mas se quiser eu deixo lá. Na portaria você passa e pega. É uma merda isso. Imagina, fala, ó, meu é sábado, meu filho tá com diarreia, eu preciso dar, leva o exame, ó, fiz exame, o exame saiu, tem que dar essa porcaria, meu. O médico receitou, baseado no exame, mas, pô, meu filho tá com dor de barriga. Essas conversas, meu, escola lá.
A ONU quer parar a expansão das criptomoedas nos países em desenvolvimento. A Organização Internacional das Nações Unidas emitiu um alerta aos seus países membros para tentar impedir o avanço das criptomoedas. De acordo com as Nações Unidas, se bancos, fundos de investimentos e governos continuarem apoiando a adoção de criptomoedas nos países mais desenvolvidos, eles podem colocar em risco a soberania monetária dos países e até causar uma espécie de anarquia monetária, onde ninguém pode fazer regulamentações. Por esse motivo, estão recomendando que os países que fazem parte dessa organização limitem os investimentos em criptomoedas por partes de bancos e fundos de investimentos. Além disso, eles também recomendam leis mais rígidas sobre impostos e publicidade sobre criptomoedas. Caetano estacionou seu carro no Leblon. Na edição especial do telejornal tem mais informação. Caetano estacionou seu carro no Leblon. 6 famílias no Brasil, puta que o pariu, mandam na sua opinião. Alguns dizem que o inferno é repleto de choro e ranger de dentes. O que me deixa preocupado, porque para alguém que tem um mínimo de esperança numa sociedade mais justa e menos violenta, o Rio de Janeiro provoca na gente exatamente a sensação de que a gente mora no inferno. Hell de Janeiro, o lugar onde, após uma chacina, preferimos falar sobre futebol. E, curiosamente, quando se abre o jornal, a polícia, é o Robocop, só matou bandido. O que contradiz completamente o bando de famílias que fica na porta do ML para reconhecer trabalhadores que, estão visitando pessoas no Alemão, moram no Alemão, estão voltando para o trabalho, para casa, do trabalho para casa, assim, e tudo segue serenamente. Por quê? Porque a lógica do maior porto de escravos da América Latina é provocar cada vez mais esse racismo latente, atávico, essa vontade maluca de explorar o mais vulnerável, uma cultura completamente nefasta, maldita, e chega um ponto em que, nesse inferno, as lágrimas secam e fica só o ranger de dentes, a raiva, né? É a lógica do navio pirata, onde todo mundo que está aqui é pirata, mas tem gente que diz que é cozinheiro. Quando chegar o galeão espanhol, todo mundo vai levantar as mãos e dizer: eu era apenas um cozinheiro no navio pirata, mas a nossa batata está assando. O Rio de Janeiro continua matando pessoas inocentes, batendo palma, através de seus jornais canalhas, comprometidos com essa lógica de apartheid numa cidade montada para separar, chacinar, deslocar, abandonar. Complicado demais ter orgulho de pertencer a um lugar, uma sociedade como essa. Uma multidão de gente descolada que se pinta como a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Gente fina, elegante, sincera, só na letra de música. Porque, na real, o carioca está preocupado com o resultado do Campeonato Brasileiro, e que se exploda o resto. Quer vender pomada do peixe-boi e peixe elétrico, o primeiro otário que aparecer, o ento milagroso. Não é à toa que a sede das religiões canárias é aqui, no lugar onde tem desespero, no Rio de Janeiro, onde as pessoas procuram guetos milagrosos, porque, olhando de perto, não dá para entender que as pessoas reclamem. A gente fica aí ouvindo discursinho de elogio, porque ninguém gosta de tomar esculacho. Mas que, muita gente precisava de um tapa na cara para ver se acordava. Aquele tapa na cara amigo, dizendo: tu é otário, precisava. Mas esse tapa na cara não vem. Esse tapa na cara é de quem fica preocupado com o desmando dessa terra maldita, lotada de racistas, filhos da mãe. Estampado no jornal, todos bandidos, mesmo os trabalhadores. E é assim que eles fazem, porque é assim que o carioca faz. Morre Marielle, tava pegando carona na moto do bandido. Morre Ágata, era aviãozinho. E aí vamos elegendo aí mentirosos notórios e maus mentirosos, porque é mais fácil fingir acreditar num mentiroso desgraçado do que encarar a realidade. Somos piratas.
o som, ele é um não verbal, mas ele pode dizer muito mais às vezes que as palavras, sabe? Então essa coisa da semântica e do sentido, tem muita relação com a semântica e o sentido, e eu acho que tem a ver com a sensibilidade. É uma sensibilidade que tem a ver com o movimento, mas esse movimento também trabalhado, pelo menos com o John Cage, às vezes é um movimento inerte, onde o silêncio diz mais. Então, de certa forma, ser assemântico talvez seria mais interessante para a questão do som. A palavra em si depende de onde a gente está, de regiões onde a gente vive, convive e transverbaliza. Eu acho que tem que transverbalizar. Para mim não tem nada verbal no mundo que a gente vive hoje. Onde eu moro não tem nada verbal. É tudo complicado, ninguém tá tendo poder a palavra nenhuma, sabe? Então, esse silêncio para mim, ele se transfigura um pouco melhor com a sensação dos movimentos e das emoções. Por incrível que pareça, a tristeza também, porque a música remete muito à beleza da tristeza, embora eu não concordar tão bem assim, mas eu fui influenciada também com essa tristeza, que é um pouco religiosa. Jogada de palavras nada mais é que um estudo de uma boa leitura, uma boa vivência, e isso para mim está mais acima, assim, você consegue perceber a situação, e eu acho que eu só consigo falar de questão social aqui no Brasil. Se eu não estivesse no Brasil eu não falaria sobre isso. A palavra para mim ela ainda é um problema a se resolver, por isso que eu acabo não me submetendo à palavra. Gracias por escucharme. Voy a referirme a distintas cosas, no teorizar mucho, aunque a veces es difícil, pero voy a hablarles de mí quizás. Lo primero que yo quiero mencionar es que la primera sesión que tuvimos, la de Lili abajo, a mí me produjo una palabra que yo quiero rescatar de este encuentro, que es emoción. Yo lloré ese día, no se notó porque tenía tapabocas, pero yo tenía múltiples motivos para llorar. No solo eran los personales de mi vida íntima, no, sino que es que me emocionó mucho ver un corazón latinoamericano palpitando a través de la música. Eso fue conmovedor, la verdad, lo puedo decir porque fue verdad, hasta las lágrimas. Sentía mi cuerpo vibrando con canciones de toda América Latina, cosas preciosísimas como esa canción boliviana o como todas las que cantamos. Fue realmente muy conmovedor. Fue una manera de entender que estamos como continente latinoamericano, vivos, juntos, cerca, identificados y sobre todo abrazados en un sentido de afecto sobre todo. Y yo por eso destaco la palabra fundamental que para mí encarna ese día, porque es central para mí para entender lo que pasa en Fladem, que es emoción, la primera palabra. La segunda palabra que yo quiero poner casi que como categoría, yo diría desaprender, ha sido mi experiencia, desaprender. Yo soy hijo de maestros, es decir, que yo crecí escuchando enseñanzas y enseñando escuchas y tocando canciones y cantando, y sin embargo lo que yo siento ahora es que he ganado otras comprensiones. Comprensión es la otra palabra, ¿no? Yo he comprendido otras cosas que no han estado reveladas en discursos, sino en formas de sentir, en formas de encuentro, en afectos, en miradas, en palabras, en aceptaciones, y por eso yo diría en otredades, ¿no? Ha sido para mí realmente revelador, y lo que he ganado es comprensiones. Aquí estoy escribiendo, ¿no? Anoche nos preguntábamos con el queridísimo para mí ya profesor Carlitos, ¿cómo es que vamos a llegar a la clase? ¿Qué voy a hacer? Me decía él, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi clase? O sea, ya no puedo hacer lo que yo venía haciendo. Ahora algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero ya no vamos a volver iguales. Es que creo que todos ya no seremos los mismos. Entonces, esa transformación que se ha logrado aquí es una forma de un aprendizaje incorporado. Nos lo llevamos subido al cuerpo, que nos va a permitir entender que las pedagogías musicales abiertas no son un discurso, sino que son un vector de sentido, ¿no? Y que va hacia la incertidumbre.
No que se refere ao papel que os afetos desempenham no aparecimento de acontecimentos sincronísticos, eu gostaria de lembrar que isso não é absolutamente uma ideia nova, mas já era conhecida de Avicena e de Alberto Magno. A respeito da magia, escreve Alberto Magno: descobri uma exposição muito instrutiva sobre a magia no livro 6º dos Naturalia de Avicena, exposição segundo a qual habita na alma humana um certo poder, virtus, capaz de mudar a natureza das coisas e de subordinar a ela outras coisas, particularmente quando ela se acha arrebatada num grande excesso de amor ou de ódio. Portanto, quando a alma de uma pessoa cai num grande excesso de alguma paixão, pode-se provar experimentalmente que ele, o excesso, liga magicamente as coisas e as modifica no sentido em que ele quiser. E eu não acreditei nisso por muito tempo, mas depois que li livros sobre nigromancia ou outros do mesmo gênero sobre os signos, Imaginum e a magia, descobri que a emocionalidade affectio da alma humana constitui realmente a causa principal de todas as coisas, seja porque, em virtude de sua grande emoção, modifica seu corpo e outras coisas no sentido em que quiser, seja porque as outras coisas inferiores estão sujeitas a ela, por causa de sua dignidade, seja ainda porque a hora adequada ou a situação astrológica ou uma outra força correm paralelas com este afeto que ultrapassa todos os limites. E, em consequência, acreditamos que aquilo que esta força opera é produzido também pela alma. Quem quiser conhecer o segredo de como fazer e desfazer essas coisas, deve saber que qualquer pessoa pode influenciar magicamente qualquer coisa, quando cai em um grande excesso. E deve fazer isto justamente na hora em que o excesso o acomete, e operar com aquelas coisas que a alma lhe prescreve. A alma se acha, com efeito, tão desejosa daquela coisa que ela gostaria de realizar, que escolhe espontaneamente a hora astrológica melhor e mais significativa que rege também as coisas que concordam melhor com o objeto de que se ocupa. Assim, é a alma que deseja uma coisa mais intensamente, que torna as coisas mais eficientes e mais semelhantes àquilo que surge. Semelhante a este é o modo de produção em tudo o que a alma deseja intensamente. Isto é, tudo o que a alma faz com este fim em vista tem a força propulsora e a eficácia para aquilo que a alma deseja. Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem. Máquina de escrever. O seu livro. O episódio da série. Para mais informações, considere seguir as notas de roda. Graças.